sempre busquei a minha liberdade financeira. E pensando na liberdade financeira, eu sempre tive uma aptidão muito grande com matemática, sempre tive uma aptidão muito grande com números, com financeiro em si. E aí eu tomei uma decisão através de uma conversa que eu tive com um amigo meu, que a gente estava conversando sobre diferentes cursos, diferentes oportunidades, mercado de trabalho. Na época, a engenharia era algo que me chamou a atenção, mas eu vi que tinha muita gente indo para engenharia. Na época era, entre aspas, modinha. E aí a gente conversou sobre mercado financeiro, sobre bolsa de valores, sobre empreendedorismo, sobre ações, fundos de investimento. E na época isso me chamou muita atenção. E eu lembro que depois dessa conversa eu tomei a decisão, eu bati o martelo de que eu iria ingressar no curso de economia. Ia prestar o vestibular para ingressar no curso de economia. Terminou que eu prestei o vestibular. Toda a minha estratégia de prova na época foi pensando nos pesos necessários para eu passar nesse curso de economia. E aqui em Pernambuco a gente tem três faculdades públicas: a Universidade Federal, a Federal Rural e a UPE, que é a Universidade Pernambucana. Na UPE não tem o curso de economia, só tinha na Federal e na Rural. Aí eu já descartei uma das opções e fiquei entre as duas. Pela nota que eu tirei no vestibular, na época, eu consegui passar na Universidade Federal e também conseguiria passar na Rural. Eu optei por ir para Federal porque era mais próximo da minha casa e também porque tinha mais nome no curso de economia. E em 2018, assim que eu prestei o vestibular no final de 2017, com a conclusão do ensino médio, em 2018 eu já ingressei na faculdade de economia, na faculdade pública, que foi um dos primeiros sonhos que eu realizei para minha mãe, sempre que ela falava de ingressar na faculdade pública, ela sempre queria isso para mim. E, de fato, eu consegui realizar esse primeiro sonho dela, atrelando a minha conquista pessoal de sempre buscar a independência financeira. E eu entrei muito em economia com essa visão de mercado de trabalho, entrei em economia com essa visão de investir, de ter renda passiva e tudo mais. E a partir desse momento que eu entrei em economia, iniciei o curso, se eu não me engano, foi em março de 2018, com esse amigo que também quis ingressar em economia. E a partir do momento a gente começou a ir todo dia para a Federal, a gente pegava ônibus, uma rotina totalmente cansativa na época, totalmente desgastante, até porque faculdade pública, muitas vezes você vai para a aula e os professores atrasam, ou tem dias até que não tem aula, ou até mesmo períodos de greve, você nem vai para a faculdade. Então termina que você vai se desiludindo ao longo do período. E pensando nisso, nos primeiros meses na faculdade, eu comecei a me desiludir. E o que é que aconteceu? Bom, eu entrei em economia com a visão de mercado financeiro, com a visão de bolsa de valores, de investir, de renda passiva. Só que quando a gente fala de economia, pelo menos na Universidade Federal de Pernambuco, ela é muito voltada para a carreira acadêmica. E foi a minha primeira desilusão. Nada daquela dinamicidade de mercado, nada daquela ideia de investir, de bolsa de valores, não tinha nada disso no curso que eu escolhi. E se não tinha em economia, qual era o outro curso que ia me proporcionar essa visão? Não tinha outro curso atrelado ao mercado financeiro, além de contábeis, de administração, mas nenhum desses iria me proporcionar essa visão que eu estava buscando. E aí foi minha primeira desilusão. E eu fiquei naquela ideia de, pô, será que eu continuo nesse mercado de me tornar um economista, nesse caminho de me tornar um economista? Ou, quem sabe, seguir uma carreira acadêmica, se me tornar um professor de economia ou qualquer coisa desse tipo. Mas aquilo não brilhava meu olho. Então terminou que eu fiquei muito em dúvida do que fazer. E com certeza, você que já passou por uma faculdade, já pensou em desistir diversas vezes, assim como eu pensei em desistir, você já se fez essa pergunta: será que eu estou fazendo a escolha certa? Será que esse é o caminho que eu quero seguir para o resto da minha vida? Então eu tive esse mesmo pensamento. Foi quando apareceu uma oportunidade de ingressar numa empresa júnior, na ACE Consultoria.
alguns amigos meus do curso de economia que eu fiz lá na faculdade, eles tinham ingressado nessa empresa júnior antes de mim. Eles me falaram quão dinâmica era a empresa júnior, a vivência que você não tinha na faculdade por ser um curso voltado para a carreira acadêmica. Você encontrava numa empresa júnior, você fazia projetos para pessoas, projetos para empresas, você impactava positivamente a vida de outras pessoas. Isso brilhou meus olhos. E aí foi quando a minha desilusão eu transformei na minha primeira oportunidade. E aí eu busquei essa vivência de mercado através de uma empresa júnior. A que eu escolhi também foi a ACE Consultoria. E aí em 2019 eu prestei o primeiro processo seletivo para a ACE Consultoria. Na primeira vez que eu prestei o processo seletivo para a ACE, eu cheguei até a última fase, que é a fase de cogestão. A última fase no processo seletivo é um processo seletivo de 3 meses, é um processo seletivo bem intenso, mas é um processo seletivo que para mim foi muito benéfico, porque eu tive a oportunidade de desenvolver hard skills, tive a oportunidade de desenvolver soft skills, tive a oportunidade de conhecer novas pessoas, pessoas que inclusive hoje estão no mercado, pessoas muito boas, pessoas muito competentes. Eu tive a oportunidade também de fazer e realizar projetos, impactar empresas, ter uma vivência de mercado, toda aquela dinamicidade que eu estava buscando no curso de economia, que ela não me proporcionava, eu consegui através da empresa júnior. Óbvio, foi um processo seletivo que exigiu muito de mim, então nesse período de 3 meses eu tive que fazer uma escolha. Ou eu dedicava meu foco 100% na empresa júnior, ou eu dedicava meu foco na faculdade. Como era algo que eu estava buscando, eu abri um pouco de mão da faculdade, óbvio, não deixei para lá, ainda fui empurrando ali, levando com a barriga, mas dediquei meus esforços na empresa júnior. Terminou que no final da cogestão, infelizmente na época, não consegui ser aprovado, para o meu eu da época, né? Hoje em dia eu entendo as razões, mas aí veio minha segunda frustração, pô, tudo aquilo que eu desprendi um esforço, tudo aquilo que eu demandei um tempo, não consegui passar nesse processo seletivo, não consegui galgar na empresa júnior. O que é que eu faço? E aí veio o meu segundo baque, veio minha segunda desilusão. Será que eu continuo na economia, seguindo a economia? Será que eu migro de curso, vou para outro curso? Será que de fato a empresa júnior aqui para mim foi tão benéfica? Era o melhor caminho? Poxa, eu me senti num beco sem saída. E aí eu tomei a decisão de prestar o processo seletivo da empresa júnior novamente. E aí foi em 2020, final de 2020, que eu prestei o processo seletivo novamente da empresa júnior. Cheguei até essa fase final de novo e novamente não passei. Então foi algo que, assim, foi frustração em cima de frustração, principalmente nesse período inicial da faculdade. Primeiro, desilusão com o curso em que eu estava prestando, que era um curso muito focado na carreira acadêmica e não tinha nada de mercado, nada de bolsa de valores, nada de investimento. Segundo, o fato de eu não ter sido aprovado na empresa júnior, isso me frustrou pra caramba, mas hoje eu vejo quanto o processo seletivo me abriu portas e quanto o processo seletivo foi benéfico para mim, tanto o primeiro quanto o segundo que eu prestei. E a partir do momento que eu não fui aprovado pela segunda vez no processo seletivo da empresa júnior, aí é que eu me vi num beco sem saída. Veio minha terceira desilusão. O que é que eu faço da minha vida? Vou desistir de economia, vou começar a pegar um estágio. E aí, o que é que aconteceu? Eu precisava abrir as minhas portas para outras oportunidades que não era empresa júnior e que não era seguir um curso de economia. O que foi que eu fiz? Eu entrei no meu LinkedIn, coloquei o meu perfil como buscando oportunidades. Foi quando eu recebi, em janeiro de 2021, uma ligação. Uma ligação de um consultor financeiro me convidando para fazer parte da sua equipe em uma empresa de São Paulo. E foi através dessa ligação que ele me mostrou os benefícios da profissão de ser um planejador financeiro.
que ele me mostrou que a profissão ela me proporciona toda a liberdade geográfica que eu estava buscando, me proporciona toda a autonomia necessária para eu ser dono do meu próprio negócio, me mostrou toda a liberdade de horários e flexibilidade que eu ia ter no meu dia a dia, e me mostrou que é uma profissão que consegue transformar a vida das pessoas, otimizando a relação delas com suas finanças pessoais. Essa pessoa, ela se tornou o meu mentor durante o meu início no mercado financeiro. E eu gostaria de deixar aqui meu muito obrigado a essa pessoa. Eu gostaria de deixar aqui meu muito obrigado a você, Metódio Arcuri.